Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor, Ele irá falar ao meu coração, ao seu coração, nos dá um direcionamento, o qual nos trará vitória para mais um dia na presença de Deus, no nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus que aqui nós estamos. Oh Deus, reconhecemos o quanto precisamos do Senhor, o quanto não somos nada sem a Tua presença, Pai. Oh Deus, nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá o entendimento da Tua palavra para que possamos honrar, agradar e engrandecer o Senhor nessa terra. Pois para isso que nascemos, Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor, fale conosco. Nos dê o entendimento, a revelação da Tua palavra. Nos dê sabedoria no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje a nossa leitura é aqui no livro de Romanos. O capítulo é o 9, o versículo é o 2 e o 3. Aqui o apóstolo Paulo, ele está compartilhando acerca de alguns sentimentos a qual estava ali no coração dele. Aí ele diz assim: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo ele relata que ali, naquele momento, ele estava muito triste e sentindo uma dor no coração. Aí ele continua dizendo: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Deus, de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Aqui ele diz que ele tinha uma grande tristeza. Naquele momento, Paulo, ele sentiu uma tristeza e uma dor que continuava no seu coração. E ele diz que esta dor a qual ele estava sentindo, essa tristeza a qual estava no coração dele, era por causa dos parentes dele, daqueles que quando ele olhava, ele via que não tinha fé. Quando ele olhava, ele via que aqueles familiares dele não tinham fé. E quando eu não tenho fé, eu tenho medo. Porque onde há fé, não tem medo. Onde há medo, não tem fé. A fé e o medo são coisas que elas não andam junto. É como a luz e as trevas. A fé e o medo é como a luz e as trevas. Não andam junto. Onde uma está, a outra tem que sair. Se na minha vida houver medo, em algum lugar, alguma área da minha vida, houver medo, ali não tem fé. Mas se na minha vida houver fé, aonde houver fé na minha vida, não tem medo. Porque um expulsa o outro. Por isso, Jesus, ele ensina para mim e ensina para você a vivermos não por vista, porque quando vivemos por vista, nós teremos medo. Quando Pedro saiu do barco, ele saiu com fé. Enquanto ele estava com fé, ele andou sobre as águas. Mas a partir do momento que ele olhou para os lados e ele começou a sentir a onda forte, os ventos, quando ele começou a sentir, ele olhou. E quando ele olhou a agitação das águas, ele teve medo. Por isso começou a afundar. Se ele não tivesse olhado para os lados, se ele não tivesse sentido aquelas águas impetuosas batendo contra ele,
o medo não teria chegado. Entenda que o medo é algo que ele está sempre à porta das nossas vidas. Mas eu preciso entender que eu não posso viver por sentimentos, eu não posso viver pela emoção. Eu preciso entender que eu tenho que viver pela fé. E eu aprendo com Jesus que quando eu vivo pela fé, eu digo aquilo que eu quero e não aquilo que eu vejo. Eu posso estar vendo o pior cenário, mas eu preciso confessar aquilo que eu quero. Isso é fé. O apóstolo Paulo, ele diz: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Ele estava triste e ele estava com dor no coração pelo cenário que ele estava vendo de incredulidade. E aí ele continua e ele diz: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes. Ou seja, ele diz: eu tenho fé que tudo isso pode mudar. Todo esse cenário a qual estou vendo de incredulidade, se eu pudesse estar no seu lugar, o apóstolo Paulo ele usa essas palavras quando ele diz: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo. Quando eu tenho medo, eu não tenho fé, eu estou separada de Cristo. O apóstolo Paulo ele desejou até ser separado de Cristo. Aí ele diz: por amor de meus irmãos. Por quê? O amor dele pela família, né? A família de Israel. O amor dele pela família dele é tamanha que ele disse: eu queria, eu desejaria, eu desejo. É um desejo que ele tinha que se ele pudesse, entenda que é se ele pudesse, ele desejaria ser separado de Cristo. Ou seja, ele desejaria estar na situação a qual ele estava vendo a família dele de incredulidade. Por quê? Porque ele sabe o caminho, que é a fé. A fé expulsa o medo. Então, se estivesse acontecendo com ele, ele saberia como lidar com aquela situação. Busque a Deus. A tua fé só cresce quando você busca o entendimento da palavra. A tua fé só cresce quando você busca mais de Deus, quando você ora, quando você faz aquilo que Deus te manda fazer, quando você obedece. Paulo sabia disso, por isso ele disse que queria se colocar no lugar dos familiares dele, para que aquela tristeza que estava no coração dele fosse embora. E aí ele termina dizendo que são meus parentes, segundo a carne. Entenda que ali ele estava dizendo não só de pessoas que eram irmãos em Cristo. Ali estava a família dele, a família de carne, os parentes que nasceram da mesma família. E a tristeza dele era por isso, porque aquelas pessoas incrédulas que ele estava vendo fazia parte da família dele, a família de sangue, sabe, do pai, da mãe. Era por causa desses que ele estava sentindo essa grande tristeza, essa grande dor no coração. Eu creio que quando uma pessoa, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um tio, uma tia, qualquer pessoa, quando vê o seu familiar na incredulidade, eu creio que essa tristeza que estava no coração de Paulo vem também. Vem no meu coração, vem no seu, quando nós vemos o nosso familiar incrédulo. Mas eu preciso entender. Eu preciso ser exemplo, dar exemplo e evangelizar. Evangelizar a minha família, evangelizar a minha volta, com comportamentos, com ação, com palavra, com a palavra de Deus.
Eu e você precisamos evangelizar a nossa família para que essa grande tristeza que estava no coração de Paulo não venha no nosso coração. Porque a tristeza, ela traz abatimento para a alma. Então aqui, Paulo deixou relatado essas palavras para que eu e você pudéssemos nos alertar. Evangelizar a nossa família, cuidar da nossa família, não permitir que o medo seja morador da nossa casa, mas a fé. Porque onde há fé, não há medo. Porque onde há medo, não há fé. Receba essa palavra e tome posse de tudo aquilo que Deus tem para você neste dia, no nome de Jesus, Pai. É no nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor por essas palavras, ó Pai. Quanto conhecimento liberado, Pai, para o teu filho, para a tua filha. Entendemos, Senhor, que onde há medo, não há fé. Mas onde há fé, oh Deus, o medo ele não impera. Nós vemos, Pai, o apóstolo Paulo dizendo que se ele pudesse até ele se separaria do Senhor, oh Deus, para que os parentes dele crescem no Senhor. Oh Pai, quantos são aqueles, Deus, que estão com o coração quebrantado, que estão com o coração abatido, chorando, sofrendo por ver um familiar perdido, por ver um familiar entregue aos prazeres da vida, aos desejos da carne. Oh Pai, quantos são aqueles que choram, Pai? Aqueles que a tristeza, ela tem tomado conta do coração. Oh, minha irmã, meu irmão, nesta manhã o Senhor vem dizer para você, evangeliza a tua família. Evangeliza teu filho, tua filha, teu irmão, teu pai, tua mãe. Porque quando eles aprenderem o que é fé, quando eles aprenderem a viver a fé, minha irmã, o medo irá sair, a incredulidade irá embora. E eles temerão a Deus, eles crerão no Senhor. Mostre para o teu familiar o caminho que é Jesus. Mostre para o teu familiar o quão grande é o amor de Deus. Mas não faça isso na marra. Peça para que o Senhor Jesus te ensine como fazê-lo. Porque quando nós queremos fazer do nosso jeito, muitas vezes, ao invés de ajudar, nós atrapalhamos. Peça para Deus te direcionar, porque Ele é um Deus todo-poderoso, Ele sabe o que fazer, Ele sabe como, onde e quando fazer. Oh, minha irmã, tome posse dessa palavra. Viva pela fé. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo daquele que pode destruir a carne. Não tenha medo daquele que pode destruir o corpo. Porque o nosso Deus, Ele pede para que nós temamos a Ele, porque Ele pode destruir não só o corpo, mas também lançar a alma no inferno. Oh, minha irmã, não tenha medo. Simplesmente creia no Senhor, porque Deus, Ele diz na palavra, Jesus, Ele diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se você crê, você vai ver, minha irmã, a glória de Deus. Ainda que os seus familiares não creiam, se você crê, a sua fé vai contaminar a tua família. Continua crendo, continua orando, continua buscando, continua fazendo aquilo que Deus lhe mandou fazer. Não pare, não desista, não desanima, pois Deus é contigo. Deus é contigo. Toma essa palavra como ânimo, como força. E tudo aquilo que está tentando se levantar contra a tua vida, todo mau pensamento, toda incredulidade, todo medo que está tentando se levantar contra você, é no nome de Jesus que eu digo, sai daí agora. No nome de Jesus, todo pensamento contrário, toda incredulidade, saia no nome do Senhor Jesus. Oh Pai, eu abençoo a vida da tua filha. Eu abençoo a vida do teu filho com toda a sorte de bênção do Senhor. Minha irmã, receba a bênção do Senhor, receba a paz do Senhor, receba a saúde do Senhor, receba o refrigério do Senhor no teu coração, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha que temos aqui embaixo do vídeo. Toda vez que você clica no joinha, você está dizendo para o YouTube que aquilo que você ouviu é algo bom,
e que você gostaria de compartilhar com outras pessoas. É uma maneira de você evangelizar. Então compartilhe. Compartilhe esse vídeo com um familiar, com um amigo, com pessoas a qual você vê que precisa ouvir essa palavra. E se você não foi inscrito, não foi inscrita no canal, se inscreva no canal para que todos os dias possamos orar juntos. Eu creio que quando oramos, nós estamos na presença de Deus dizendo para Ele que nós queremos crescermos juntos em graça e sabedoria. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.